Robert, eu acho que esse assunto a gente pode fazer um programa só sobre ele, porque é um caso histórico, assim, né? A Bear, as nossas associadas, a gente está vivendo essa situação do Rio Grande do Sul exatamente desde o dia 3 de maio, quando o aeroporto Salgado Filho foi declarado fechado, e assim, dia após dia, do dia 3 até o dia 16, 15, 16, a cada dia a gente tinha um relato da situação de uma determinada forma, né? Porto Alegre era responsável por 90% da demanda de voos do estado do Rio Grande do Sul. Então, imaginam vocês, né, assim, qualquer setor que tem, de uma hora para outra, todo o seu planejamento afetado por um evento externo da gravidade que se deu ali, mudando toda a estrutura, e todo mundo aqui sabe que a aviação é feita de planejamento, né, assim, de longo prazo, de previsão e planejamento. Então, assim, foram muitas as consequências. No primeiro momento, assim, uma preocupação enorme para ajudar e salvar as vidas, né, das pessoas, das companhias que estavam trabalhando dentro do aeroporto, e o aeroporto foi ficando degradado a cada dia, né, do dia 1º ao dia 3 de maio, a gente resgatou e tirou de dentro do aeroporto funcionários das companhias que estavam ficando ilhados ali, tripulantes, e os passageiros, né? Passageiros que estavam lá e precisavam voltar para suas casas, passageiros que estavam em outros lugares precisando voar para o Rio Grande do Sul. Então, houve, assim, um exercício, uma força-tarefa gigante, um exercício de guerra, de fato, para a gente dar a devida atenção aos passageiros, aos tripulantes, aos funcionários, para que todos ficassem bem, para que da melhor maneira possível a gente conseguisse garantir a vida e o acesso e o transporte para todos. Porto Alegre tem ali, num raio de 100 quilômetros, mais de 100 municípios que se abastecem daquele aeroporto, são quase 6 milhões de pessoas, 90% da demanda, como eu falei para vocês. Então, assim, de imediato, atendidos os passageiros que estavam voando naqueles dias, e aí as empresas fizeram um exercício enorme de remanejamento para uma área que existia, Caxias, Florianópolis, Jaguaruna, em Santa Catarina, que serviram muito como apoio, estão servindo, né, muito para essa expansão. De imediato, a ação seguinte foi ampliação de oferta para a gente poder equilibrar minimamente o que estava acontecendo com o desabastecimento de um aeroporto tão importante quanto Salgado Filho. Então, tanto elas ampliaram o número de voos para bases que elas já operavam, como elas mexeram na frota, nas aeronaves, para aumentar o número de assentos. E aí melhorar um pouco esse desequilíbrio de oferta e demanda que se deu de uma hora para outra. Então, a gente conseguiu fazer isso. Eu estou aqui com números atualizados, comparando meses de junho e julho do ano passado, 23, que já foi um ano próximo do que era a vida antes da pandemia, né? Então, 23 com 24, nós tivemos um aumento de 12% no número de voos ofertados nesses meses, mas de 20% no número de assentos. Ou seja, o esforço foi colocar a aeronave maior onde era possível e aumentar o número de voos para ter mais assentos disponíveis, e com isso atender, dentro do possível, nos aeroportos que já eram operados no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a população que precisava viajar para aqueles destinos, né? Paralelo a tudo isso, a gente teve um outro exercício aqui de guerra, e aí literalmente de guerra, que foi apoiar o governo, a Força Aérea Brasileira, na estruturação da base aérea de Canoas, que se mostrava a melhor infraestrutura viável para a retomada de Porto Alegre, e a gente fez isso num prazo de 15 dias. Então, foi assim um trabalho de hercúleo mesmo, aqui do nosso lado, Raul Souza, que é nosso diretor de Segurança e Operações, uma pessoa com larga experiência, piloto da FAB, com uma experiência muito grande de investigação de acidentes aéreos, uma vivência grande operacional, somado ao time de todas as empresas brasileiras, se debruçaram junto com as equipes da ANAC, da SAC, sob a coordenação do Ministério de Portos e Aeroportos, junto com a Força Aérea, para criar todas as condições de uma operação rústica, que é uma base aérea, numa operação gourmet, que é um aeroporto, né? A Fraport, acho que teve assim, um papel fundamental de compreender a urgência
e se desdobrar em oferecer os recursos necessários para isso. Então, a gente levou, nesse período, a gente identificou e levou para lá todo o serviço de ground handling que não tinha escada, não tinha nenhuma infraestrutura em Canoas, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho em conjunto com a Fraport estruturou o shopping de Canoas, que era o local possível para fazer o atendimento dos passageiros, mas sabendo que tudo estava sendo feito da melhor forma, mas ainda com uma estrutura muito restrita, né? Então, a reabertura da operação agora para a triagem de passageiros, de novo no Salgado Filho, é uma excelente notícia, porque, como você disse, recupera a qualidade do atendimento para os passageiros, o espaço é mais adequado, foi pensado e preparado para isso, atende ao equilíbrio dos lojistas e todos os serviços que têm que ser prestados lá, enquanto se trabalha pela recuperação da pista, que é o mais importante. A gente está completamente envolvido e à disposição, conversando e contribuindo para que os técnicos tenham todas as informações possíveis para a recuperação da pista com os rigores, com a qualidade e a segurança, né? Para a gente poder voltar a ter esse aeroporto tão importante para a malha do Rio Grande do Sul, para a malha do Brasil, né? O Rio Grande do Sul é um estado que se destaca na oferta e na demanda de voos para a malha doméstica, e vocês sabem que a malha ela é um quebra-cabeças, né? Se a gente tira uma peça, ele não fica completo. Então, nós precisamos voltar com essa peça. E aí, para encerrar aqui, né, minha fala desse tema, que eu acho que rende um programa, viu, Robert? Eu estou à disposição de voltar aqui com o Raul, com o time de operações, que tem muita lição aprendida. Mas acho que tem duas questões importantes, assim. A aviação, ela sempre se coloca como um serviço essencial e com a responsabilidade que a gente tem com o país. Foi assim durante a pandemia, quando as empresas mantiveram uma malha essencial, conectando todos os estados no auge da pandemia. A gente transportou gratuitamente vacinas para todos os estados do país. Por uma responsabilidade, o compromisso que a gente tem não foi diferente agora, né? As empresas colocaram as suas aeronaves, as suas tripulações à disposição, e foram mais de 780 toneladas de doações transportadas gratuitamente. Elas fizeram arrecadação com parceiros, usaram seus terminais de cargas nos aeroportos para recolher doações. Então, há um compromisso muito grande um compromisso social das empresas aéreas brasileiras com o país, né? E tem um outro aspecto que eu acho que é importante, assim, né, de lições aprendidas. Eu acho que, infelizmente, esse não foi o primeiro e não será o último evento, um acidente climático que a gente vai ver no mundo, né? A gente está discutindo isso, está vivendo esse efeito das mudanças climáticas. E aí vem a importância da gente trabalhar medidas preventivas de infraestrutura e logística para transporte. Porque o que aconteceu com o aeroporto tem uma consequência gigante em toda a economia local. Porque a gente está falando do transporte de passageiros, a gente está falando do transporte de carga, medicamento, por exemplo, que só chega no estado, vacinas, medicamentos controlados que só chegam por avião. Então, é fundamental a gente ter um trabalho preventivo para evitar que uma situação como essa volte a acontecer. Porque o que a gente mais quer é decolar, né? Decolar com segurança, porque o avião decolando é a economia decolando, é o país que está se desenvolvendo, né? E esse é o nosso principal compromisso.